A paz do Messias chamado Cristo, nessa madrugada para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, filhinhos de Deus e filhas de Deus. Quem é filho de Deus, ouve a voz de Deus. Eu quero falar para os irmãos que, da parte de Deus, que no começo da humanidade, Deus, nosso Pai, Ele tem feito o primeiro homem. Depois de ter feito o primeiro homem, Ele disse para o primeiro homem que o obedeça. Mas o primeiro homem, ele preferiu desobedecer a Deus. O primeiro homem, feito à sua imagem e sua semelhança, desobedeceu a Deus. E essa desobediência causou a morte do primeiro homem, que foi feito do pó da terra para obedecer a Deus. Ele teve conversando com Deus, falando com Deus, Deus falava com ele. Ele ouvia a voz de Deus soar naquele jardim do Éden. Então Deus cuidava do seu filho Adão, que foi feito sua imagem e sua semelhança. Mas ele viu que para aquele primeiro ser humano não era bom que ele vivesse só. Então Deus, ele fez aquele primeiro homem dormir um sono profundo. Então Deus foi lá Deus foi lá e tirou do primeiro homem uma costela e fechou aquele lugar com carne. A primeira cirurgia que foi feita em toda a história. Então daí em diante, Deus, ele fez a primeira mulher da costela do primeiro homem. Então Deus, ele levou aquela primeira mulher a Adão e disse: aqui está uma formosura feita da sua costela, portanto ela é osso dos seus ossos, carne da sua carne. E então Adão disse: esta é, sim, osso do meu osso e carne da minha carne e sangue do meu sangue. Então, daí em diante, Deus tem dito para o primeiro homem que ele não comesse daquele fruto, daquela árvore que estava no meio do jardim do Éden. Deus disse: olha, Adão, não toque nesta árvore, porque essa árvore ela é maldita. Ela traz a morte e enfermidades, doenças e etc. Não toque nela.
para o seu próprio bem, também não coma do fruto dela. Então, daí em diante, apareceu Satanás. Apareceu Satanás, a serpente, ele usou a serpente para enganar a Eva. Então, ele falou através da serpente e disse: se Eva, ele chamou por ela e disse: Eva, é verdade que Deus tem dito para vocês, ele falou para vocês, no caso, Eva sabia que aquela árvore era uma árvore maldita, uma árvore maligna, e os seus frutos eram os frutos da perdição. Contanto, se o fruto é maligno, a árvore também é maligna. Então, Eva tem dito sim, Deus tem dito sim, que de todos os frutos das árvores daqui do jardim, podemos sim comer. Então, ela disse: olhe, mas menos daquela árvore que está ali. Deus tem dito, nosso Pai, que nela nós não podemos tocar e nem comer do fruto dela. Porque no dia em que nós tocaremos, vamos morrer. E se comermos do fruto dela, também morreremos. Então é bom que nós, eu e meu esposo, Adão, o meu companheiro, obedecemos a Deus. Deus pediu para que nós obedecesse a Ele. Aí então, Satanás, ele diz para Eva: é mentira de Deus. É mentira. Deus, ele mentiu para vocês. Eles sabem que no dia em que você comer do fruto dessa árvore, vocês terão os olhos abertos. Seus olhos se abrirão. Vocês não vão morrer porque vocês serão como Deus. Você será como Deus. O diabo, ele tem suas artimanhas para estrampolar a mente dos seres humanos. E então, Eva veio, saiu do lugar que ela estava. Aí então, foi lá na árvore, ela pegou do fruto da árvore e comeu. Ela disse: então, já que é assim, como é bom ter entendimento. Como é bom ter conhecimento. Mas ela já tinha entendimento e conhecimento. Ela já tinha, que Deus tinha dito para ela e para Adão que não tocasse na árvore
nem comesse dos seus frutos, porque no dia que tocasse, morreriam. No dia que comesse, também morreriam. Então Satanás, ele inverteu tudo que Deus deu o primeiro homem e a primeira mulher. Ele inverteu. Tudo isso para que ele viesse a roubar o reinado de Adão, a liderança de Adão na terra. E a ligação que Adão tinha com Deus e Deus com Adão. Mas só que tem um porém, que Satanás ele não tirou a ligação de Deus com Adão. Porque quando Eva comeu do fruto da árvore, correu e deu para o seu esposo Adão. Adão também comeu. Aí então, abriu-se-lhe os olhos deles. Isso não quer dizer que eles estavam cegos. Quer dizer que eles perceberam que estavam nus. Então tiveram vergonha um do outro. Eva, você está nua? E tu, Adão, também está nu. Aí então, daí em diante, às 3 horas da tarde, Deus vem e chama o primeiro homem. Ele não chama a mulher. Ele chama o primeiro homem, Adão. 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 Onde tu estás, Adão? Isso não quer dizer que Deus não saberia onde Adão estava. Deus sabia que ele estava escondido por trás das árvores. Deus sabia. Porque Deus vê tudo. Então, Adão respondeu: eu ouvi a sua voz soar no jardim. Então eu me escondi. Por que você se escondeu? Foi porque eu estou nu. E por acaso você comeu do fruto da árvore que eu tenho dito para que você não comesse, que eu te proibi de comer? Quem foi que disse que você está nu? Aí então ele olha para Eva e diz: a mulher que o Senhor me deu para ser minha companheira me enganou. Ela me enganou. Então Deus, ele quer saber dos dois, as duas partes. Deus quer ouvir as duas partes, porque ele é o juiz. Ele é o juiz que vê tudo e examina tudo. Então Deus, ele diz: Eva, minha filha, foi eu que te formei, foi eu que te criei, por isso que eu estou te chamando de minha filha. Eva, minha filha, por que você fez isso? Eva vai e diz: foi a serpente que me enganou. Ela me enganou. Aquele fruto que o Senhor tem dito da árvore que nós não podíamos tocar e nem comer, ela disse que o Senhor estava mentindo, que nós poderíamos tocar e comer, e nós não iríamos morrer. Então, Deus disse com a serpente: maldita és tu,
dentre todos os animais da terra. Tu és maldita e a pior de todas. Tu és a pior, tu és maldita. Porque tu queres acabar, destruir os planos, os projetos que eu tenho na vida dos meus filhos. Mas tu não vai acabar. Porém, eu farei tu andar no pó da terra, tu vai rastejar. Tu vai rastejar no pó da terra e do pó da terra tu vai comer. E porém inimizade entre tua descendência e a descendência da mulher. Porém, a tua descendência picará o calcanhar dos descendentes da mulher. E os descendentes da mulher esmagará a tua cabeça. Tu não vai sobreviver. Tu não vai. Mas os meus filhos, que vão nascerem através dela, irão me obedecer e eles esmagarão a tua cabeça. Eles vão pisar a tua cabeça. Maldita. Daí então, Deus vai embora. Mas antes de Deus ir embora, Deus vai e diz: agora o homem, ele se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal. Mas para que ele não volte e pegue do fruto da árvore e coma, e viva para sempre, vamos tirá-lo de dentro do jardim e vamos colocar em outra margem, no oriente do Éden. Não no Éden, no oriente. Vamos dizer assim, uma localidade perto do Éden, mas não no Éden. Daí então em diante, Adão e Eva tiveram relações. Então nasceu o primeiro filho, chamado Caim. Esse filho é o filho da desobediência. É o filho que foi gerado no ventre de Eva depois da desobediência que eles tinham desobedecido, que eles tinham sido expulsos, desobedientes, ela engravidou. Aí então, por último, depois, Eva teve outro filho. E então, ela disse: Adão, tivemos outro filho, Deus me deu outro filho. E puseram o nome do menino Abel. Daí então, em diante, Caim, ele foi lavrador. Agricultor, ele foi agricultor. E dá o mesmo sentido de lavrador. E então, Abel cresceu, ficou rapaz, se tornou um pastor
de ovelhas. E Caim, agricultor. Então, as obras, as práticas de Caim eram má. Não era de agrado de Deus. Mas as obras e as práticas de Abel eram boas. Daí então chegou um período de um tempo que se juntaram os dois irmãos, Abel e Caim. Foram oferecer a Deus um sacrifício, um holocausto. Então, cada um foi no seu canto, no seu lugar. Caim ele foi e pegou os piores frutos para oferecer a Deus. Atitude má, pensamentos maus, a arrogância e o desprezo pelas coisas de Deus. Pensando ele que, mesmo que ele desse a oferta dele para Deus, Deus iria responder, iria se agradar. Ele ofereceu, mas Deus não atendeu. Deus não se agradou. Daí então em diante, chegou a vez de Abel. Abel foi lá no seu campo, onde estavam as suas ovelhas, pegou o melhor dela, matou, tirou a gordura, tirou as melhores partes da ovelha e ofereceu a Deus. E então Deus respondeu com fogo. O primeiro fogo que desceu do céu, que Deus atendeu a oferta de Abel. E daí em diante, Caim ficou com tanta raiva, com tanto ódio, com tanta mágoa, tanta malícia de Abel que disse: Abel, vamos no campo, vamos passear, vamos dar uma volta. Lá no campo tu vai ver as tuas ovelhas e eu vou ver as minhas plantações. Uma olhada, uma passeada. Abel inocente, aí disse: vamos. É bom, meu irmão, vamos. Mas ele não sabia a malícia, a tramóia que Caim tinha feito para matar o seu próprio irmão. Daí em diante, quando chegaram lá na localidade, então Caim, ou ele pegou um pedaço de pau, ou uma pedra, ou alguma coisa e matou o seu irmão, Abel. Então, ele corre e esconde o corpo. Ele escondeu o corpo de Abel. Escondeu o corpo de Abel. Daí então, quando é poucos dias, aí Deus fala com ele: Caim, cadê o teu irmão Abel? Então ele diz: por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Não é o Senhor que o ama? Não é o Senhor que cuida dele?
Por acaso, por que estás me perguntando? Se é o Senhor que responde às orações dele e a oferta dele, o Senhor se agrada com tudo dele. Sou eu, por acaso, o tutor dele, não é o Senhor? Então Deus diz, por que tu fizesse isto? O sangue do teu irmão, ele pede vingança. Então o primeiro pastor de ovelhas, um homem bom, temente a Deus, é morto pelo seu próprio irmão. É morto pelo seu próprio irmão. Então, olhem só, ouçam. Havia um homem alto, estou indo para frente na Bíblia Sagrada, que se chamava Saul. Então, o povo queria um rei, o povo de Israel, para liderá-los. Então Deus, ele viu Saul, um homem alto e bonito. Um homem alto e bonito. Então, Deus manda que Samuel unja ele como rei de Israel. Sabe onde era que Saul estava? Estava escondido no meio do povo, por trás das barracas. Estava escondido por trás das barracas. Ele não queria ser rei. Mas Deus escolheu ele para ser rei do seu povo. Daí em diante, um período em diante, melhor dizer, um tempo à frente mais, que ele passou, ele foi obediente a Deus, mas desobedeceu a Deus. Quando Deus mandou ele matar o rei Og e o povo e os animais. Não era para trazer nada. Era para destruir tudo. Ele vai, mata os velhos, mata tudo. Somente deixou vivo o rei Og e os gados. Os gados, ele trouxe tudo. Quando o profeta Samuel vai lá no acampamento, aí encontra Saul e os mugidos dos animais. Do gado, né? O rugido. Aí então, Deus, ele diz, eu já rejeitei Saul, porque foi desobediente. O rejeitei porque foi desobediente a mim. Então, Samuel vai e diz, o que é isso, Saul? O que está acontecendo? Esse mugido aí dos animais? Não, Samuel. Eu fiz o que Deus mandou. Matei todos. Trouxe somente os animais para oferecer em holocausto o teu Deus. Samuel vai e diz, Saul, o que é que você pensa, que você acha? É melhor obedecer ou desobedecer? Que dá o mesmo sentido de sacrificar
é melhor obedecer ou sacrificar? Então, ele disse, os animais que eu trouxe foi para matar no holocausto e oferecer a Deus, o seu Deus. Aí quando Samuel olhou e viu o rei Og, e disse, traga ele para cá. O rei Og, ele veio cambaleando das pernas, de medo. O profeta Samuel tirou a espada, desembainhou a espada e matou o rei Og. Despedaçou ele. E disse, quando você matava, antes dele despedaçar o rei Og, ele disse, antes disso você matava os filhos das mulheres e eles choravam. Eles choravam, os pais choravam. Assim tinham dores e choravam, desesperados. Agora sua mãe é quem vai chorar, desesperada. Então ele despedaçou o rei Og com a espada. E então daí em diante, como Deus já tinha rejeitado Saul, então Samuel ele ia embora. Aí Saul disse, não faça isso, não me deixe envergonhado, não me humilhe. Entre na minha casa e vamos jantar junto, os convidados estão todos lá. Aí ele disse, ele foi. Mas e depois em diante, quando o profeta Samuel ia embora, ele pegou e rasgou a capa de Samuel, do profeta Samuel. O profeta Samuel disse, Saul, o que tu fizeste? Rasgando a minha capa? Pois hoje eu digo a você que hoje mesmo Deus rasgou o seu reinado e deu a um outro. E essa parte é a parte mais interessante, meus irmãos, que esse outro era um jovem, sem experiência de um rei, de líder que não tinha. Mas o que ele tinha era a obediência ao seu pai. E tomava de conta, pastoreava o rebanho de ovelhas do seu pai no campo. Como a Bíblia Sagrada fala que ele disse, eu matei o urso e matei o leão para tomar de conta das ovelhas do meu pai. Quando ele foi lutar com o gigante Golias, ele disse para Saul, por que eu não posso derrotar esse gigante? Esse gigante é apenas mais um na história da batalha. Na minha luta, esse gigante é apenas mais um. Então, voltando para o assunto de Davi, que estava no campo, tomando de conta das suas ovelhas, das ovelhas do seu pai, ele era dedicado, foi dedicado ao seu pai e ao rebanho de ovelhas do seu pai. Vivia no pasto que ele pastorava. O filho mais novo estava tomando de conta do rebanho do seu pai. Sabe quando os filhos que se dedicam aos seus pais, e é obediente ao seu pai, a cuidar das coisas, é desprezado. É desprezado. As pessoas da sua própria família não ligam, não dá valor, despreza, só porque ele era obediente ao seu pai e tomava de conta do rebanho de ovelhas do seu pai, no campo.
Mas eu quero dizer que, mesmo assim, Deus, ele escolheu Davi. Um pastor de ovelhas, sem experiência de liderança, para liderar o povo de Israel. Deus escolheu Davi. Porque Davi ele foi obediente ao seu pai e a Deus. Não se esqueça que Deus só escolhe os obedientes, os que querem ser obedientes também. Os que são obedientes e os que querem ser obedientes a Ele para liderar o povo de Israel. Ouçam. No campo, o primeiro pastor foi morto. No campo, o primeiro pastor de ovelha foi morto. E no campo, o primeiro pastor de ovelhas foi escolhido para liderar o povo de Israel, mesmo sem experiência. Mas daí em diante, ele foi aprendendo, Deus foi ensinando. E agora eu vou falar um pouco do livro de Joel. Deus ele diz para o profeta Joel: Joel, oi Senhor, estou aqui, fala. O que tu vês na minha mão? Um prumo? Um prumo. E tu vê mais o quê? Vejo um muro. Sem direito a prumo. Um muro direito, não é sem direito, perdão. Um muro direito a prumo. E eu vou passar o prumo nesse muro. Porque eu sou o construtor. Eu quem construo. Eu vou alinhar tijolo por tijolo. Não quero ver nenhum tijolo fora de prumo. Desalinhado. E então, o profeta Joel, ele diz: Senhor, para, vais bater? Vou bater, mas vou alinhar os tijolos. Olhem só, todo aquele que está no alicerce tem que estar alinhado, porque o alicerce é Jesus. E tem que estar alinhado e não desalinhado, porque senão Deus ele vai bater até alinhar. Vai bater até alinhar o muro. Porque ele quer do jeito dele e não do jeito que muitos querem, muitos pensam. Olhem só. Vou falar um pouco mais. Jesus agora, ele entra um período de um tempo do seu ministério. Ele entra no templo de Jerusalém, o templo qual o rei Salomão lhe construiu.
para Deus ser adorado naquele lugar. Para que Deus morasse naquele lugar e habitasse naquele lugar e viesse ser adorado, louvado naquele lugar. Então Jesus ele entra no templo e vê um monte de comerciantes comerciando no templo e negociando, e dá o mesmo sentido. Então Jesus ele não se agrada. Ele chega, ele tira um cinturão e põe nas mãos e dá lapada. Então ele derruba a mesa dos cambistas, quebra as gaiolas das pombas, as pombas vão embora. Aí ele diz: a casa do meu pai é casa de oração e não covios de ladrões. Vocês já transformaram a casa do meu pai de covios de ladrões. Não é um comércio. Na casa do meu pai não pode haver nenhum comércio, é oração. E o que muitos terceiros estão fazendo aí é comércio. Na casa de Deus, nosso Pai. E Jesus não está se agradando. E que também agora os sacerdotes e os fariseus, eles vêm aí e diz assim para Jesus: olhe, com que autoridade é que você faz isso? Quem lhe deu essa autoridade para você fazer isso? Você está afrontando nós. Então Jesus olha para eles e diz: eu também vos faço uma pergunta. Se me responderem certa, eu também direi a vocês com que autoridade é que eu faço isso. Então Jesus ele disse para eles: o batismo de João Batista é do céu ou é da terra? Eles sabiam que era do céu, mas não responderam que era do céu. Se eles dissessem: João Batista foi escolhido por pessoas, por homens aqui na terra para fazer esse trabalho, eles teriam sido apedrejados. E se também dissesse que tinha sido do céu, o povo também os apedrejava porque eles não estavam acreditando em Jesus. Então Jesus olhou para eles, eles olharam um para o outro e disseram: se nós respondemos, o povo vai nos matar apedrejado. Eles disseram para Jesus: nós não sabemos. Nós não sabemos. Aí Jesus também disse: eu também não te digo a nenhum de vocês com que autoridade é que eu faço isso. Porque se vocês soubessem que o batismo de João Batista é do céu, então vocês também saberiam que eu faço com toda a autoridade do meu Pai que está no céu. Então, quem escolhe para ser líder e mestre do seu povo é Deus que escolhe. Mas muitos terceiros é quem estão escolhendo. É quem está escolhendo. Estão fazendo divisões e separações. Deus não está nada feliz disso. Deus não está nada alegre disso. E que também, no livro de Mateus, capítulo 5, Jesus está ensinando para os seus discípulos. No versículo 6, ele diz, quando Jesus ele vê aquela multidão de gente, de povo vindo até ele,
ele se assenta no monte, aí ele diz para os seus discípulos: olhem, felizes são os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Deus deixa essa pessoa muito satisfeita. Então, se você tem fome, tem vontade de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Deus, ninguém vai te empatar. Você não precisa ser ungido e nem escolhido por seres humanos. Você não precisa. Você só precisa crer e obedecer a Deus, em querer fazer a vontade de Deus. Deus te deixa. Vocês também ouçam com atenção que Jesus ele tem dito para os seus 12 discípulos: e pregar o Evangelho. Porém, eles vão pregar o Evangelho, aí vê um homem expulsando o demônio pelo nome de Jesus Cristo. Então, eles voltam e diz: Senhor, nós encontramos um homem que estava expulsando demônios em teu nome. Jesus ele vai e diz: por que vocês fizeram o quê? O que vocês fizeram com ele? Vocês se ajuntaram com ele? O que vocês fizeram? Não, nós não se ajuntamos com ele, porque ele não é do nosso grupo e nós não somos do grupo dele. Nós o proibimos de fazer isso. Jesus diz para ele: olhem, não façam isso, porque quem é por nós não é contra nós. E quem é contra nós não é por nós. Portanto, eu mandei vocês pregar o Evangelho e não proibi ninguém de pregar o Evangelho em meu nome. Eu não mandei vocês proibirem. Mandei vocês pregarem o Evangelho em meu nome. Mas já que vocês não foram e se ajuntaram com esse homem também, que quer fazer a minha vontade, que expulsa demônios em meu nome, não há ninguém que expulse demônios em meu nome e depois se arrependa. Ele fica muito feliz, alegre, porque no poder do meu nome, tudo me obedece. Então, quando vocês forem de novo, quando mandar, que vocês verem as pessoas, algumas das pessoas, ou alguém pregando o Evangelho em meu nome e expulsando demônio, não proíba. Se tiver de se ajuntar com ele, se ajunte. Mas não proíba. Deixe ele fazer a minha vontade. Deixe ele fazer a minha vontade. Deixe ela fazer a minha vontade. Bom, meus irmãos, e o que eu quero falar para vocês é que tem coisas que nos faz tão mal que quando a gente vai perceber, já fez, já praticou, já permitiu. Então vamos pedir perdão a Deus por tudo que praticamos e por aquilo que nos desagrada. Porque muitas das vezes a gente fazemos coisas que nós mesmos se machucamos por nós mesmos, por conta própria nossa mesma. E agora, todos vocês ficam com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém.